Então, uma dúvida que muitas pessoas têm, sem dúvidas, é como fazer o tal do ANOVA, tá? Que é o quadro de análise de variância. O ANOVA, pessoal, ele basicamente ele vai ser utilizado para a gente conseguir analisar as informações que a gente tem sobre um determinado rebanho, certo? Na prática, o que é que isso significa? Significa dizer que a gente vai analisar as fontes de variação. Tanto que é por isso que o nome do quadro é Cálculo Quadro de Análise de Variância. É óbvio, né? Bom, então a gente vai ter aqui a variação entre reprodutores, dentro de reprodutores e a variação total, certo? Pessoal, vocês não precisam decorar essas funções, certo? O que que eu quero que vocês saibam sobre isso? Vocês têm que lembrar que S é o número de reprodutores, certo? Enquanto K é o número médio de progenes por reprodutor. É o número médio de filhos que aqueles reprodutores têm, certo? Então, S. E vocês têm que lembrar isso aqui também, ó. Todas essas equações aqui vocês têm que saber obrigatoriamente. Por exemplo, entre reprodutores, S menos 1. Dentro de reprodutores, SK menos 1. Total, SK menos 1. Tá? Lembrem dessas equações aqui, por favor, vocês vão utilizar. Aí, aqui a gente vai ter o grau de liberdade. O que é o grau de liberdade em si, vocês não precisam ver. Até porque eu acredito que vocês já tenham visto isso lá com o professor de bioestatística. Mas vocês só têm que saber aplicar, certo? Então, relembrem essas equações aqui de grau de liberdade. E vocês têm que lembrar também o que que significa. Geralmente, no enunciado, a professora ela vai colocar o seguinte: ah, é, complete o quadro de análise de variância, sabendo que o número médio de progenes por reprodutor é igual a 10. Opa, então eu sei que o K é igual a 10. Aí, eu sabendo que o K é igual a 10, é só eu jogar nessas equações aqui para encontrar o valor do S. Certo, meninos? Meninos, é uma questão mais de equação. Eu sei que assusta, mas vocês precisam saber. Ó, então a gente concluiu o grau de liberdade e agora a gente vai para a soma dos quadrados. A gente tem a soma dos quadrados entre reprodutores, dentro de reprodutores e a soma dos quadrados totais. O professor Eulália não cobra para vocês calcularem isso daqui. Pelo menos normalmente não, até porque esse assunto é de estatística. Normalmente, esses valores aqui eles já vão ser dados na questão, mas vocês precisam saber nitidamente que se eu tenho soma dos quadrados totais, é óbvio que a soma dos quadrados totais vai ser igual à soma desses dois aqui. Soma dos quadrados entre reprodutores e dentro de reprodutores, se você somar esses dois, vai dar o total, obviamente. Assim como se eu somar o grau de liberdade entre de reprodutores e dentro de reprodutores, eu vou ter o grau de liberdade total, nitidamente, tá, pessoal? E aí, a gente vai ter também o quadrado médio. O que que é o quadrado médio? Pessoal, o quadrado médio é muito simples, tá? Não é nada, tipo assim, de extraordinário. O quadrado médio nada mais é do que a divisão dos dois que estão atrás dele. Então, o quadrado médio, ele vai ser igual à soma dos quadrados entre reprodutores dividido pelo grau de liberdade. E assim por diante. Então, quem é o quadrado médio? Quadrado médio, ele vai ser a divisão dos dois atrás dele, certo? Então, eu vou ter a soma dos quadrados entre reprodutores dividido pelo grau de liberdade. E aqui a mesma coisa, tá? Eu vou ter a soma dos quadrados dentro de reprodutores dividido pelo grau de liberdade, tá? Pessoal, não é difícil. Bom, então agora a gente vai precisar saber o que é o QME e QMD. Isso aqui é necessário vocês saberem. Pessoal, o quadrado médio entre reprodutores, ele vai estar representando os fatores ambientais somados a os fatores
genéticos, tá? Enquanto o QMD, que é o quadrado médio dentro de reprodutores, ele vai ser uma representação dos fatores ambientais, certo? Isso daqui vocês precisam ter decorado, isso aqui vocês precisam saber para conseguir fazer as questões relativas ao quadro de análise de variância, certo? Eu sei que no começo, de fato, assusta um pouquinho, tá? Mas vocês precisam relembrar esses conceitos. Bom, então eu vou passar aqui. Bom, então, normalmente os valores, eles vão estar no enunciado. Então, a questão ela vai te falar, por exemplo, ah, você tem 22 reprodutores. Opa, se eu tenho 22 reprodutores, eu sei que o meu S é igual a 22. E aí a questão também pode falar que o número médio de filhos por reprodutor é igual a 6. Então, opa, eu sei que K é igual a 6. Para eu preencher esses buracos aqui, basta que eu jogue nas equações. Se eu sei que S é igual a 22, então o grau de liberdade entre os reprodutores vai ser 22 menos 1. Ou seja, o grau de liberdade entre reprodutores é igual a 21. E aí, o que que acontece? Normalmente, a gente não está interessado em saber qual é a influência do ambiente. A gente tá interessado em saber qual é a influência genética sobre uma determinada característica, certo? Só que isso não é a herdabilidade, não confundam as coisas. Mais posteriormente, eu vou ensinar para vocês é, a herdabilidade. Isso aqui não é necessariamente a influência genética. Na verdade, a variância de S, ela significa a variância entre reprodutores. Só que a partir desse valor, a gente consegue encontrar o valor da herdabilidade. Posteriormente, eu vou ensinar a vocês como fazer isso, certo? Então, essa equação aqui ela é muito importante, que é a variância entre reprodutores, ou seja, a variância de S, ela é igual a QME menos QMD dividido por K. Ao fazer essa equação aqui, vocês vão encontrar qual é a variância genética entre esses reprodutores. E a partir dessa variância, você será capaz de encontrar a dependência dessa característica do componente genético e, logo, também o de ambiental. Bom, então a gente tem aqui uma questão que basicamente diz o seguinte: complete o ANOVA e determine a herdabilidade para a produção de leite e interprete o seu resultado, sabendo que as informações são relativas a meio-irmãos. Opa! Se as informações elas são relativas a meio-irmãos, isso significa alguma coisa muito interessante. Mas posteriormente eu vou falar para vocês o que é, tá? Por hora, eu quero que vocês saibam o seguinte: a professora Eulália, ela vai colocar o seguinte para vocês. Aqui eu tenho um quadro de análise de variância e a professora Eulália, ela quer que eu complete. Pessoal, vocês concordam comigo? Se o grau de liberdade total é igual a 308, qual vai ser esse valor aqui? Se eu sei que esse último aqui é o total, eu sei que esse somado a esse é igual a esse, certo? Então, aqui basta eu pegar 308 e subtrair por 207. Subtraindo esses dois numerozinhos, eu encontro qual é o meu valor. E o meu valor vai ser 20 alguma coisa, tá? Eu vou passar e vou olhar. Mas outra coisa que eu quero que vocês saibam também, e que é muito fácil, pessoal, é o seguinte: eu falei para vocês que o quadrado médio ele vai ser a divisão dos dois anteriores dele. Então, para eu achar o quadrado médio aqui embaixo, basta que eu divida esse cara com esse cara. E aí eu acho o quadrado médio. Tá? Não tem nenhuma dificuldade. Vocês vão ver que é uma coisa simples. Mas eu vou pedir a vocês que lembrem dessas equações aqui, ó, e o que cada coisa significa. Então, você tem que saber S menos 1,
S parênteses K menos 1, SK menos 1, tem que saber, tá? Porque nem sempre a questão ela vai dar isso aqui para você. Bom, então aqui, pessoal, o que que foi que eu fiz? Eu sei que o grau de liberdade entre reprodutores eu não sei, mas eu sei que o total ele vai ser a soma desse cara aqui com esse cara aqui. Então, 287 mais esse cara aqui vai ser 308. Se eu pegar 287 e subtrair de 308, eu vou ter 21. Então, o meu grau de liberdade corresponde a 21, certo? Bom, agora que eu achei esse 21, eu posso encontrar também o valor do S já, né, pessoal? Porque eu sei que aqui é S menos 1. Então, meu S, ele é igual a 22, tá? Não é difícil. Bom, agora que eu tenho essa informação, eu vou querer achar o QME. Eu ensinei para o QMD, perdão. Eu ensinei para vocês que aqui a gente só vai dividir esse cara por quem está atrás dele. Porque esse cara aqui da frente, o QMD, ele vai ser igual à divisão dos dois anteriores dele. Enquanto esse cara aqui do meio não é muito difícil também. Se o QME é igual à divisão desses dois, você já tem uma equação. Você já consegue jogar numa equação de primeiro grau e encontrar. Ó, então aqui a gente tem as equações bonitinhas, certo? E eu quero descobrir o SQE, que é esse cara aqui do meio. Ora, eu sei que quem é igual à soma dos quadrados entre reprodutores dividido pelo grau de liberdade. Então, basta que eu substitua o que eu tenho nessa equação aqui. Ora, eu sei que quem é igual a 18.132,16, certo? A soma dos quadrados entre reprodutores eu não sei, tá? Mas eu sei que se eu dividir ele por 21, vai ser igual o quadrado médio entre reprodutores, já que quadrado médio entre reprodutores nada mais é do que a divisão dos dois anteriores dele. Então, basta jogar na equação, tá, pessoal? Então, aqui, esse 21, ele está dividindo, ele vai passar multiplicando, logo, a soma dos quadrados entre reprodutores vai ser igual a 380.775,36, certo? Nós encontramos. Sem dúvidas, tá, pessoal? Viram? Não é uma coisa, nossa, difícil. Então, agora, pessoal, eu sei uma coisa também que é maravilhosa. Sabe o que é a soma dos quadrados totais? A soma dos quadrados totais nada mais é do que a soma desses dois caras aqui, né? Por isso o nome é soma dos quadrados totais, porque é a soma do entre reprodutores com dentro de reprodutores. Assim, a gente vai completar quase o nosso cálculo de análise de variância. Se eu somar 380.775,36 mais 2.837.919,14, eu vou ter 3.218.694,5, certo? Então, esse daqui vai ser o meu valor de soma dos quadrados totais. Se eu tenho soma dos quadrados totais, eu agora estou quase completando o quadro. Agora, basta eu ter o quadrado médio entre os reprodutores. Para isso, basta que eu divida esse valor desse. Então, 2.837.919,14 dividido por 287 vai dar 9.888,22, certo? Se você fizer aí na calculadora. E aí é só substituir esse valor aqui. Viram, pessoal? Não é nada difícil.
Basta completar o quadro de análise de variância. Basta você saber que esses dois aqui, os dois de cima, tem que dar o valor de baixo, enquanto o QME, né, ele vai ser a divisão dos dois atrás dele. A mesma coisa o QMD, ele vai ser a divisão dos dois atrás dele. Viram? Vocês tendo essas relações aqui matemáticas, vocês conseguem fazer qualquer cálculo quadro de análise de variância. Infelizmente, eu não aprendi isso aqui com a professora Eulália na época. Eu tive que aprender sozinho, porque eu fiz um trabalho científico que tinha o quadro de análise de variância. Bom, agora a gente vai encontrar os valores que eu mencionei para vocês, que é o S e o K. Então, após completar o quadro de análise de variância, nós vamos precisar determinar o valor de S e K. Ora, o valor de S nada mais é, se a gente for olhar aqui nas equaçõezinhas que a gente viu lá, que o grau de liberdade entre reprodutores nada mais é do que S menos 1. Então, aqui eu tenho 22, 21. 21 vai ser igual a S menos 1. Logo, S vai ser igual a 22. Sabendo que S representa o número de reprodutores, então isso significa dizer que eu tenho 22 reprodutores, tá? Não é nada difícil. Bom, agora eu vou querer saber o valor do K. Para determinar o valor do K, eu posso utilizar alguma dessas equações aqui de baixo. Ora, se eu sei o valor do S, basta que eu substitua na equação. Então, por exemplo, aqui eu sei que SK menos 1 vai ser igual a 308, tá? Porque total é igual a total. Então, é só equalizar essas duas equações. SK menos 1 é igual a 308. Então, aqui a gente tem a equaçãozinha, SK menos 1 é igual a 308, logo, 22K menos 1 é igual a 308. Então, basta com que a gente divida esse valor, 22 dividido por 309, vai dar 14, tá, pessoal? Esse valor aqui não está multiplicando, tá, pessoal? Era para estar. Deixa eu só apagar isso aqui para não confundir vocês. Certo? Então, se esse 1 está subtraindo, ele vai passar para o outro lado, somando 309 dividido por 22. Eu estou sem calculadora aqui, mas eu acho que dá 140,045. Aí vocês podem arredondar para 14, já que, pessoal, um bovino não tem 14,5 filhos. Ou ele tem 14 ou ele tem 15, tá, pessoal? Mas nas equações, se cair um número assim muito estranho, prefiram utilizar os números quebrados mesmo, tá, pessoal? Não tem nenhum problema. Vocês podem utilizar os números quebrados, mas é porque o valor que dá não é tão diferente assim do resultado. Mas se vocês usarem os números quebrados, não tem nenhum problema não, certo? Bom, então agora a gente vai ter que calcular a herdabilidade. A gente achou o valor do S e a gente achou o valor do K. A gente precisa lembrar o que que cada um desses dois últimos aqui representa. Eu falei para vocês que QME ele representa a variância ambiental mais a variância entre os reprodutores, enquanto o QMD ele vai estar representando somente a variância ambiental. Só que eu não quero a variância ambiental. Eu só quero a variância entre reprodutores, uma vez que a partir da variância entre reprodutores eu sou capaz de determinar a herdabilidade. Ora, se eu quero remover a influência ambiental, basta que eu subtraia esses dois carinhas aqui, correto? Então, eu vou subtrair quem me é menos quem me dê.
Então, anteriormente, eu vou precisar calcular os valores que a gente precisa de fato para calcular a herdabilidade. Então, a equação para calcular a variância entre reprodutores é QME menos QMD dividido pelo valor de K. Isso aqui vocês precisam saber, tá? Então, eu vou pegar quem me é, que é esse carinha de cima, e vou subtrair do quem me dê, para assim eu cortar a variância ambiental. E aí eu vou ficar só com essa variância entre reprodutores aqui. Essa variância entre reprodutores, ela vai ser dividida pelo K, certo? Então, a gente vai ter quem me é menos quem me dê dividido por K. E assim a gente vai achar a variância entre reprodutores, certo? Não confundam o fato de você ter aqui um K, tá, pessoal? Porque eu falei para vocês que eu preciso isolar essa variância entre reprodutores. Para isolar essa variância entre reprodutores, eu preciso tirar todos os componentes dessa equação, menos a variância entre reprodutores. Para isso, eu preciso subtrair pelo ambiente, aí eu elimino a influência ambiental. E para assumir com esse K aqui, você está multiplicando, eu preciso dividir por K para remover e assim eu ficar só com a variância entre reprodutores. Bom, encontrando a variância entre reprodutores, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar lá o meu valor do meu QME, subtrair do valor do QMD e vou dividir pelo valor de K, tá? E aqui eu encontrei 588,85. Agora eu tenho a variância que é genética entre os meus reprodutores, certo, pessoal? E aí, o que que acontece? Eu sei o quê? Que a herdabilidade, ela vai ser a variância genética dividido pela variância fenotípica. Então, se eu tenho a variância genética, eu preciso da variância fenotípica. Ora, eu sei que a variância fenotípica ela vai corresponder à genética mais o ambiente. Então, basta eu somar a variância ambiental com a variância entre os reprodutores para obter a variância fenotípica, certo? Bom, você lembra que eu falei para vocês que a informação que a gente tinha era relativa a meio-irmãos? Se a informação ela é relativa a meio-irmãos, eu vou multiplicar esse valor aqui, ó, por 4. Se lembra que eu falei para vocês que eh, a variância entre reprodutores não é o valor da heredabilidade? Por quê? Porque esse valor aqui ele vai ter que ser multiplicado de alguma forma. Porque ou eu vou estar trabalhando com irmãos ou com meio-irmãos. Se eu estou trabalhando com irmãos, eu vou ter que multiplicar essa equação aqui por 2. Se eu estou trabalhando com irmãos, ou, perdão, se eu estou trabalhando com irmãos completos, eu vou ter que multiplicar por 2. Se eu estou trabalhando com meio-irmãos, eu vou ter que multiplicar por 4. Então, aqui a gente tem a nossa equação que a variância genética dividido pela variância fenotípica será igual à herdabilidade. Então, basta eu pegar a variância entre reprodutores, sabendo que são meio-irmãos, eu vou multiplicar por 4, tá? E aí eu divido pela variância fenotípica, tá? Mas respeitem as ordens da matemática, por favor. Primeiro o que está no parênteses e aí depois a divisão, tá? Respeitem a matemática. Matemática é amiga de vocês. Se vocês não utilizarem a matemática de maneira correta, vocês não vão conseguir saber. Acerca das pegadinhas, vocês tomem cuidado com o desvio padrão e a variância. Porque, por exemplo, a questão ela pode dar para você, por exemplo, a, o desvio padrão do ambiente. O desvio padrão da ordem ambiental, ele vai ser a raiz desse valor, certo? Só que eu não quero a raiz, eu quero esse valor ao quadrado. Então, vocês tomem cuidado se a questão ela estiver falando de variância ou de desvio padrão,
Se está falando de desvio padrão, eu vou ter que elevar o valor ao quadrado, sempre, certo? Bom, agora aqui é só mostrando um cálculo de como eu cheguei à conclusão do valor dessa herdabilidade. Eu peguei os valores que a gente conseguiu achar, que é a variância entre reprodutores e a variância fenotípica, basta com que eu multiplique a informação entre reprodutores por 4, uma vez que trata-se de meio-irmãos, e eu divido esse valor pela variância fenotípica. Se eu dividir esses dois carinhas aqui, e obviamente multiplicar esse de cima por 4, eu vou ter uma herdabilidade igual a 0,22. Na prática, o que que isso significa? Que eu preciso interpretar essa questão. A interpretação vai ser o seguinte: essa característica a gente viu que ela é relativa à produção de leite. A produção de leite é uma característica produtiva, o que indica que ela vai de 0,2 a 0,4. Se ela vai de 0,2 a 0,4, isso significa que ganhos ainda podem ser obtidos em função da seleção para essa característica na minha população. Entretanto, devido à grande influência ambiental sobre a expressão dessa característica, melhorias de ordem ambiental podem trazer grandes benefícios para a produção de leite, tá, pessoal? Uma vez que essa característica depende bastante do componente ambiental. Dúvidas, meninos? Eu sei que vocês devem estar morrendo de cansaço de ouvindo eu falar sobre quadro de análise de variância. Eu sei que é um pouquinho complexo e assusta um pouquinho no começo, eu mesmo quando vi isso aqui, mas depois que vocês fizerem várias vezes, vocês não vão ver isso só aqui. Se vocês forem trabalhar com assim, com dados, essas coisas, vocês vão ver muito isso aqui, tá? Dúvidas? Só no Silence, né, meninos? E aí, meninos, conseguiram aprender? Conseguiram entender o quadro de análise de variância? Tá fácil, tá difícil? Vocês têm que me dizer, porque senão eu não vou ler a mentezinha de vocês, certo? Bom, então agora eu vou pedir para que vocês me lembrem quais são as óticas que a herdabilidade ela pode ser mensurada. Agora, eu quero que vocês falem. Nossa, hoje não tem ninguém da turma extra aqui. Que coisa. Não, eu estou falando das situações em que a herdabilidade ela pode ser mensurada. Por exemplo, o que que a herdabilidade significa em cada situação? Entendeu? Sim, sim. E o que mais? A explicação das diferenças entre respostas fenotípicas, certo? Se os animais eles são diferentes por conta da sua genética, tá? Ela pode se vir somente quando a magnitude da herdabilidade ela é alta, tá? Então, uma questão que quase sempre se repete em avaliação é qual a relação entre a função preditiva e a herdabilidade. Ora, quanto maior a herdabilidade, maior a função preditiva. Ou seja, se eu chego num rebanho e eu estou avaliando uma característica que tem uma alta herdabilidade, como cor de pelagem, eu sei que esses animais, eles são diferentes. Eu tenho um animal preto e um animal branco. Não é porque um está tendo um ambiente diferente do outro. Não, é porque esses animais, eles são geneticamente diferentes, certo? Então, a herdabilidade, ela tem ela tem uma relação com a função preditiva quando ela é alta.
certo? Meninos, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Que dia vai ser a prova de Eulália? Vocês têm como a gente se encontrar de alguma forma presencialmente? É, na terça-feira de manhã, vocês estão fazendo alguma coisa? Por exemplo, deixa eu ver os horários que eu tenho livre aqui. Que eu acho que eu tenho terça de manhã, na segunda-feira, deixa eu ver qual horário eu tenho. Só que na segunda-feira eu vou estar no Campus Velho. Segunda-feiras vocês têm aula, né? Pela manhã. Ó, eu tenho segunda ou terça, tá? Porque é complicado. Deixa eu ver os horários que vocês têm livre. Segunda e terça, às 1 hora. Tá? Vocês têm aula terça à tarde? Às. Ave Maria. É complicado, viu? Não, mas o pior é porque eu não sei se Mayumi ela vai fazer umas práticas mais longas ou mais curtas, porque tem vezes que ela faz umas mais curtinhas. Bom, enfim, eu vou deixar isso aqui para falar lá no final, tá, pessoal? Vamos continuar. Bom, então assim como a Maria Flávia falou, a herdabilidade ela vai mensurar a dependência do componente genético de uma característica, a capacidade de repasse, e ela vai servir para saber qual é o principal fator responsável pela diferença entre respostas fenotípicas. Bom, relembrando da reunião passada, eu quero perguntar para vocês uma coisa que a gente viu e que eu falei para vocês. Do ponto de vista do melhoramento genético, qual a consequência da correlação? Para que a correlação serve no melhoramento genético? Só silêncio. Pode falar, Maria Flávia. Sim, sim, é muito interessante. Mas a correlação ela só tem efeitos benéficos para o melhoramento? Exatamente. Então, qual é a consequência da correlação? Eu posso ter uma correlação positiva para o melhoramento ou negativa para o melhoramento. Ela será positiva para o melhoramento quando ela tiver um efeito benéfico para nós humanos, tá? Acerca dos animais. E ela vai ser uma correlação negativa para o melhoramento quando essa característica ela tiver um efeito negativo sobre a produção desses animais. Não confundam correlação positiva com correlação positiva para o melhoramento. Correlação positiva é uma correlação que vai no mesmo sentido. Por exemplo, o aumento do peso ao nascer é um aumento, acontece também um aumento do número de partos distóxicos. Essa correlação ela é positiva. Quanto maior o peso ao nascer dos animais, maior os partos distóxicos. Essa correlação ela é uma correlação positiva, porque as duas características estão indo no mesmo sentido, elas estão aumentando. Logo, essa correlação é uma correlação positiva. Mas, como eu falei anteriormente, ela é uma correlação negativa para o melhoramento. Então, pensem assim: se ela vai no mesmo sentido, ela é positiva. Se ela vai em sentidos opostos, ela é negativa.
certo? Depois disso, eu tenho positivo para o melhoramento ou negativo para o melhoramento. Positivo e negativo, o primeiro positivo e o primeiro negativo, eles vão ser em relação à característica, certo? Então, se as duas características avaliadas, elas vão no mesmo sentido ou não. Então, por exemplo, se as duas sobem ou se as duas descem, eu tenho uma correlação positiva. Agora, se uma sobe e a outra desce, eu tenho uma correlação negativa, certo? Então, esse é o primeiro positivo ou negativo. O segundo é em relação ao melhoramento. Então, uma correlação positiva para o melhoramento são quando duas características elas têm um efeito benéfico sobre a ótica da produção animal, certo? Agora, quando uma característica ela tem um efeito negativo para o melhoramento, né, isso significa dizer que essa correlação ela não é legal de ser trabalhada, uma vez que eu gostaria que as duas crescessem ao mesmo tempo ou diminuíssem ao mesmo tempo. Só que muitas vezes a mãe natureza não funciona dessa forma, certo? Bom, então, como eu já falei para vocês, aqui a gente tem uma resposta bem detalhada, tá? Mas tudo isso aqui tá lá na apostila, se vocês precisarem, tá, meninos? Bom, então a gente tem aqui a correlação, como eu falei para vocês, e a correlação ela vai ser da seguinte forma. Por exemplo, aqui eu tenho o aumento do peso a nascer e o aumento do número de partos distóxicos. Bom, essa correlação é uma correlação positiva, já que os dois estão indo no mesmo sentido, certo? Só que essa correlação ela é positiva para as características e negativa para o melhoramento. Uma vez que um parto distóxico é um parto dificultoso, e eu não quero ter animais que têm parto difícil no meu rebanho. Mas eu vou pedir para vocês lembrar de uma regra que é o seguinte: ó, positivo com positivo dá positivo. Então é uma correlação positiva. Ne- Negativo com negativo, que era para ser negativo com negativo. Eu não sei o que foi que aconteceu. Negativo com negativo dá positivo, certo? Então, sempre que as duas características elas forem no mesmo sentido, eu tenho uma correlação positiva. E sempre que elas forem em sentidos opostos, eu tenho uma correlação negativa, certo? Bom, então a gente tem aqui uma questãozinha que praticamente é um clássico das provas dela, que é o seguinte: a correlação entre dois caracteres indica o grau de associação genética entre ambos. Devido a essa associação, pode haver o que se chama de resposta correlacionada. Leia as afirmativas 1, 2, 3 e 4 e responda qual alternativa está correta. Ó, eu vou ler elas e vocês vão me falando se é verdadeiro ou falso. A correlação positiva pode indicar que as duas variáveis aumentam. Tá? É verdadeira essa frase? Falsa, meninos, falsa, sem dúvidas. A correlação não significa dizer que as duas variáveis aumentam. Correlação positiva significa dizer que elas vão no mesmo sentido. Então, se as duas diminuem, eu também tenho uma correlação positiva. Lembrem-se da regra, né? Positivo com positivo dá positivo, e negativo com negativo dá também positivo. Então, se as duas características aumentam, então eu tenho uma correlação positiva, certo? Ah, não, pessoal, é verdadeira mesmo, eu tô maluco. Perdão, é porque eu confundo, eu acho que eu li só, certo? Ainda bem que eu me autocorrigi. É porque eu li o seguinte: a correlação positiva só indica que duas variáveis aumentam. Ela não só indica, as duas poderiam estar diminuindo também, tá? É porque acabei lendo só. É porque vocês sabem como é a minha visão. Agora, a correlação negativa pode indicar que as duas variáveis diminuem. E aí, positiva ou negativa? Se as duas diminuem,
Correto, vai ser positiva. Então, uma correlação negativa, ela só vai acontecer quando as duas características elas vão em sentidos opostos. Mas, pessoal, só corrigindo aqui o erro que eu tive nessa primeira questão, é porque eu li só, tá? Mas a correlação positiva, ela vai acontecer quando as duas características elas vão no mesmo sentido. Então, essa alternativa aqui, ela está correta. Por quê? Porque ela pode indicar que as duas variáveis aumentam. Ou seja, se elas vão no mesmo sentido, elas podem ser positivas, certo? Porque eu acabei lendo que só pode indicar, entendeu? Mas poderia indicar também que as duas diminuem. Agora, essa alternativa ela vai ser falsa, porque ela diz o seguinte: a correlação negativa pode indicar que as duas variáveis diminuem. Ora, se as duas diminuem, elas estão indo no mesmo sentido. Negativo com negativo dá positivo. Então a correlação seria positiva, não negativa, tá? Vamos logo agora para a terceira. A correlação igual a zero indica que o aumento de uma variável não interfere na outra. E aí, meninos? Errado. Exatamente. A correlação positiva indica que pelo menos uma variável aumenta. Não, né, pessoal? As duas elas podem diminuir e podem ser uma correlação positiva, certo? Então, a correlação positiva ela não vai indicar que uma, pelo menos uma, aumenta, porque as duas elas podem ir para baixo, como eu falei para vocês, negativo com negativo dá positiva, e pode ter uma correlação positiva ainda, tá? Então, não indica que necessariamente uma aumenta, tá? As duas podem diminuir. Porque se uma aumenta, eu não tenho como garantir que a outra não aumenta. Porque, por exemplo, se a outra está diminuindo, então eu tenho uma correlação negativa. Eu não posso ter essa garantia de só uma variável. Agora, se aqui fosse dizendo assim, a correlação negativa indica que pelo menos uma variável aumenta, estaria certo. Por quê? Porque a correlação negativa ela vai em sentidos opostos. Uma aumenta e a outra diminui. Mas a correlação positiva, os dois eles têm que estar indo no mesmo sentido. Então, verdadeiro, a gente vai ter aqui um, 3 e 4. Ou, perdão, um e 3. Que minha visão, vocês sabem como é. Então, a gente vai ter aqui a letra B como sendo a verdadeira. Bom, então agora eu vou falar para vocês o seguinte. Além de que, se existe uma correlação negativa entre duas características, a seleção para uma delas vai proporcionar mudanças no outro sentido para a outra. Então, é como eu falei para vocês. Na correlação positiva, as duas características vão no mesmo sentido. Então, se uma sobe, a outra sobe. Se uma desce, a outra desce. Na negativa, necessariamente, ou uma vai subir ou uma vai descer. Bom, então a maior importância da correlação é você poder trabalhar com mais de uma característica ao mesmo tempo, porque se duas características estão correlacionadas, eu posso trabalhar com elas duas ao mesmo tempo, certo? E eu posso poder melhorar uma característica de baixa herdabilidade através de uma característica de fácil herdabilidade. Então, é o exemplo que Maria Flávia citou acerca do perímetro escrotal e da idade ao primeiro parto. Idade ao primeiro parto é uma característica reprodutiva. Toda característica reprodutiva tem baixa herdabilidade. Só que uma vez que ela está correlacionada a uma característica de alta herdabilidade, ao eu melhorar essa característica de alta herdabilidade, eu melhoro também a característica de baixa, certo? Então, existe a maior importância da correlação é justamente isso, eu poder trabalhar com mais de uma característica ao mesmo tempo. Bom, agora vamos fazer o seguinte: se eu tenho o valor da herdabilidade, o mesmo para duas características, certo? Eu tenho, por exemplo, peso ao nascer e idade ao 365 dias. Por exemplo, idade não, peso, tá?
idade ao 365 dias, o animal ele vai ter de qualquer jeito, né? Então, que eu amo, eu simplesmente amo esses slides que eu faço, porque eu sempre acabo percebendo que tem alguma mini coisinha errada. Mas não é peso, né? Porque idade o animal ele vai ter de qualquer jeito, certo? Então aqui é peso aos 365 dias. Bom, então o que que vai acontecer? Essas duas características elas estão correlacionadas. E eu preciso escolher com qual delas eu devo trabalhar. Bom, sabendo que essas duas características possuem o mesmo valor de herdabilidade, qual deve ser priorizada no processo seletivo e por quê? Porque, pensa comigo, se eu estou trabalhando com duas características que têm herdabilidades diferentes, por exemplo, idade ao primeiro parto e, e perímetro escrotal, eu vou preferir trabalhar com a característica que possui maior herdabilidade. Por quê? Porque eu trabalhando a característica de maior herdabilidade, eu acabo melhorando também aquela que possui menor. Então, sempre que a gente vai trabalhar com duas características correlacionadas que possuem diferentes valores de herdabilidade, eu vou preferir trabalhar com a que tem a correlação, né, maior. Isso no caso de uma correlação positiva para o melhoramento. Bom, então os critérios para a gente selecionar uma característica, duas características, tá? A gente está avaliando duas características aqui que possuem o mesmo valor de herdabilidade. Qual vai ser o critério que eu vou utilizar para selecionar uma delas? Eu vou selecionar aquela com maior de valor de herdabilidade, a que possui maior importância econômica e aquela que aparece primeiro. Então, se eu estou trabalhando com duas características que possuem o mesmo valor de correlação, eu vou trabalhar muitas vezes com aquela característica que aparece primeiro. Então, todas e qualquer característica ligadas a peso, normalmente elas possuem correlação positiva. Então, eu vou querer trabalhar com peso ao nascer, porque trabalhando com peso ao nascer, eu acabo aumentando também o peso a 365 dias. Bom, se duas características são antagônicas, ou seja, uma sobe e a outra desce, ou seja, possuem correlação negativa, o que pode ser interpretado? Bom, que nunca vai haver ganho máximo para as duas características. A seleção, ela sempre deve buscar um certo equilíbrio ou foco de seleção em relação à produção. Porque, por exemplo, vamos pegar uma correlação, né, negativa. Eu tenho produção de leite e percentual de gordura. O ideal seria que quanto maior a produção de leite, maior o percentual de gordura. Só que a gente sabe que isso é impossível, certo? Porque quanto maior a produção de leite, mais a gordura fica diluída. Então, se eu trabalho com produção de manteiga, eu vou priorizar a produção de gordura. Se eu trabalho com produção de leite, é melhor que eu trabalhe com somente o leite, certo? Eu devo estabelecer uma relação de equilíbrio. Não, pessoal, eu acho que eu me expressei mal quando eu disse somente o leite. Porque, assim, o percentual de gordura, ele é muito importante para a qualidade e sabor do leite. Então, se eu trabalho com só o leite, eu não vou, tipo assim, dar tanto foco à seleção para o percentual de gordura. Eu vou preferir trabalhar. Então, se eu tenho duas características com correlação negativa, o que é que eu posso subentender a partir disso? Que eu nunca vou ter ganho máximo para as duas características. As duas nunca vão ter um valor alto, certo? Então eu devo focar naquilo que eu quero trabalhar. Bom, então a gente tem aqui uma questão que não é nem um pouquinho fácil, certo? Da vez que eu fiz, eu errei essa questão, tá? Vou ver se vocês estão espertos. A seleção e o cruzamento são as principais ferramentas para o melhoramento genético animal. Quando se pratica seleção em massa a favor de uma característica em um plantel, é necessária a observação das correlações genéticas entre as características de interesse zootécnico, uma vez que correlações desfavoráveis podem levar a um prejuízo genético em outra característica, tá?
Supondo que a correlação genética entre peso do ovo e peso da poedeira é alta e negativa, qual a alternativa correta? Tá? Então, vamos entender o que está escrito nesse enunciado, tá, meninos? Vamos lá. Quando uma questão falar de uma correlação desfavorável, isso aqui é o mesmo que uma correlação negativa, tá? Então, obviamente, quanto maior uma, menor a outra. Então, quanto maior o peso do ovo, menor o peso da poedeira, certo? Se essas correlações aqui, elas não são favoráveis. O ideal seria que quanto mais pesada a ave, mais pesada também é o ovo, certo? Então vamos ler as alternativas aqui agora. Primeiramente, só ler essa parte do enunciado, que ela é importante. Supondo que a correlação genética entre peso do ovo e peso da poedeira é alta, ou seja, eu tenho uma correlação altíssima com essa, tá? Eu tenho uma correlação. Peso de poedeira é uma característica de tipo e conformação, e peso do ovo é uma característica produtiva, certo? E negativa. Qual é a alternativa correta? Em caso de seleção a favor do aumento do peso da ave, haverá um aumento no peso do ovo. Essa alternativa está correta? Lembrando que trata-se de uma correlação negativa. Se é uma correlação negativa, se eu aumentar o peso da ave, eu aumento também o peso, o peso do ovo. E aí, meninos? Não, exatamente. Se o objetivo da seleção for diminuir o peso da poedeira, o valor genético para o peso do ovo também diminuirá. E aí? Se eu diminuir o peso da poedeira, o peso do ovo vai diminuir também? Não, né, meninos? Estão indo em sentidos opostos, ou em sentidos iguais. A seleção para qualquer uma das características mencionadas não afetará o valor genético ou a expressão da outra. Obviamente não, né, pessoal? Porque aqui você tem dizendo que a correlação é alta e não zero, tá? Então, se eu mexer em uma, afeta a outra. A seleção a favor do aumento do peso do ovo, a favor do aumento do ovo, não afetaria o valor genético para o peso da poedeira, mas haveria a expressão da característica, causando um aumento no peso da ave. Rapaz, eu adoro essas questões da professora Eulália, porque quando você lê a questão, você percebe que você toma um pau. Inclusive, essa questão aqui é de um concurso, tá? E aí, pessoal, essa D, verdadeiro ou falso? Eu acho que eu vou pegar vocês de surpresa. E aí, pessoal, a D, verdadeiro ou falso? Eu ainda tô achando que eu vou pegar vocês de surpresa nessa questão. Bom, vamos ler agora a letra E. A seleção em direção ao aumento do peso do ovo causaria uma diminuição no valor genético do peso da ave. É essa daqui, meninos? A letra E é a resposta correta? Não, mas ó, se eu faço uma seleção, eu nitidamente estou trabalhando com genética, entendeu? Então, se eu faço seleção em direção ao aumento do peso do ovo, e esse aumento do peso do ovo, em função da seleção, causa uma diminuição no valor genético do peso da ave,
que acontece? Essa correlação é uma correlação negativa. Ela está correta? Está, tá, meninos? Mas, ó, eu vou pedir a vocês uma certa atenção. Por quê? Porque essa questão aqui, ela tem diferentes versões. Então, não se apeguem à letra E. Às vezes, a professora Eulália, ela muda esse texto que está aqui em cima e ela coloca algumas palavras que podem confundir vocês. Então, não decorem as respostas. Tipo assim, é sempre letra E. Não, leia as questões. Quase sempre a professora Eulália ela bota as mesmas questões, só que ela ou muda a alternativa ou ela muda o enunciado. Prestem atenção. Bom, explique como o valor da herdabilidade de uma característica pode ser utilizado para explicar a variação na resposta fenotípica dos indivíduos de uma população. Eu acho engraçado, porque eu meio que ensino vocês a responder à prova da professora Eulália. Eu nem pego tanto na questão de ensinar o melhoramento genético para vocês, porque é complexo. E, tipo assim, eu sei que a maior parte das pessoas, infelizmente, não está interessada, sabe? Mas, então, é por isso que eu foco tanto em questão. Meu conselho para vocês nessa segunda prova é decorarem as respostas das provas antigas, tá? Então, a apostila tem bastante resposta de provas. Então, muitas vezes você não precisa entender aquilo que está na questão, mas você tem que saber como é a resposta e como construir a resposta, certo? Então, e aí, pessoal? Como é que a herdabilidade ela pode é, significar uma explicação para a diferença do porquê que os animais eles são diferentes? Bom, eu falei para vocês que quando a herdabilidade ela é alta, também vai ser alta a função preditiva. Ou seja, vai ser maior a correlação entre o genótipo e o fenótipo. Deste modo, é possível relacionar as diferenças entre respostas fenotípicas a diferentes componentes genéticos. Traduzindo para nossa língua, isso aqui significa o seguinte: quando a heredabilidade de uma característica for alta, isso significa dizer que o animal é fenotipicamente, ele é geneticamente. Ou seja, se os animais eles são diferentes por causa da genética, não é por causa do ambiente. Eu vou disponibilizar esse slide para vocês, e aí, porque eles são da mesma população, logo são do mesmo ambiente, então a diferença vai ser unicamente genética? Olha, ser da mesma população não indica que esses animais eles tenham uma herdabilidade alta, entendeu? Por exemplo, eu tenho animais da mesma população. Por exemplo, eu posso ter uma criação de vacas holandesas e eu posso ter uma criação de vacas mistas. Esses animais, eles pertencem à mesma população. Isso não tem relação com o valor da herdabilidade, certo? Então, o valor da herdabilidade, ele vai ter mais uma relação em relação à função preditiva, que é uma pergunta que quase sempre cai em prova, que elas quase sempre perguntam qual a relação entre a magnitude da herdabilidade e a função preditiva. Vocês têm que saber. Quanto maior a herdabilidade, maior a função preditiva, nitidamente. E o que é a função preditiva? É a associação entre o genótipo e o fenótipo. Ai, ai, pessoal, eu sei que é complexo. Aguentem mais um pouquinho. Bom, eu já falei para vocês acerca da repetibilidade. E a repetibilidade, ela vai indicar o nível de controle do ambiente. Então, a repetibilidade, quando ela é alta, significa dizer que o ambiente está sendo muito bem controlado. E quando ela é baixa, significa dizer que o ambiente ele não está sendo tão controlado assim. Bom, então a repetibilidade ela mede o grau de confiança que a gente vai ter nas próximas produções, com base em uma única ou mais produções observadas. Então, como mencionei para vocês, a repetibilidade ela pode ser conceituada como a tendência dos animais repetirem um ciclo produtivo passado, certo? Bom,
Então, a partir do valor da repetibilidade, é possível a gente selecionar animais mais cedo. Porque, por exemplo, se eu sei que um determinado produtor, tá? Um animal que, vamos pegar, por exemplo, uma vaca, uma matriz. Eu sei que uma vaca, ela produz muito, tá? Ela sempre produz muito. Obviamente, eu vou selecionar essa vaca. Por quê? Porque se ela sempre produz muito e o ambiente é controlado, isso significa dizer que ela produz muito por causa da sua genética, tá? Mas somente se o ambiente for controlado. Porque uma vez que eu retiro a influência da ordem ambiental, eu sei que o que o animal é por conta da sua genética, tá? Bom, então, para entender o significado de repetibilidade, é necessário compreender também a variância ambiental. Então, como o ambiente ele é capaz de afetar os valores da repetibilidade. Então, a gente vai ter um ambiente permanente, que é o ambiente que um animal ele tem durante a vida dele, e isso nunca vai mudar. Então, por exemplo, um animal nasceu com um teto a menos. Ele não tem um teto. Se ele não tem um teto, ele vai ter menos ejeção de leite. Ou então, por exemplo, eu tenho as tetas desse animal menos vascularizadas. Se as tetas desse animal são menos vascularizadas, obviamente isso vai ter uma relação com a produção de leite, uma vez que aquele tecido ele não vai estar sendo irrigado de uma forma tão eficiente. Tá, meninos? Então, o ambiente permanente é um ambiente que já nasce com o animal, ou ainda que é um evento que afeta todas as medições da vida do animal. Então, por exemplo, ou a vaca nasceu sem um teto, ou então ela sofreu um acidente que fez com que ela perdesse esse teto, sei lá, a mastite. Já o ambiente temporário, ele é um ambiente que pode ser afetado cada medição. Então, por exemplo, essas vacas aqui, elas não comem todos os dias nesse mesmo setor. Elas caminham até outro setor e vão se alimentar. Um dia elas se alimentam em um setor e no outro elas vão se alimentar no outro setor. Isso vai afetar a repetibilidade? Não necessariamente, mas pode, porque como essas vacas elas vão estar submetidas a uma condição ambiental diferente todos os dias, então nitidamente isso pode ou não afetar a produção. Então, o ambiente temporário é aquilo que vai afetar o animal de uma forma mais aleatória, mais imprecisa, enquanto o ambiente permanente é uma coisa que ou já nasce com o animal, ou é uma condição que o animal ele não tem como se livrar de forma alguma, certo? Bom, então eu tenho algumas considerações sobre repetibilidade. O que é que vocês precisam saber sobre a repetibilidade? A repetibilidade, ela tem essa formulazinha aqui. E, pessoal, não tem muito segredo. Repetibilidade é basicamente equação. Se vocês não souberem aplicar as equações, vocês não vão conseguir responder as provas da professora Eulália. Só que o que eu mais foco aqui não é as equações, é a interpretação, porque cálculo até uma calculadora faz. Eu quero que vocês aprendam a interpretar essas questões, certo? Então, aqui a gente tem a equação da repetibilidade, e a equação da repetibilidade, ela vai considerar também o ambiente permanente. Então, a equação da repetibilidade, ela basicamente é a mesma equação da herdabilidade. A única coisa que vai diferenciar é porque ela é somada ao efeito permanente, certo? Bom, o valor da repetibilidade, ele vai indicar uma probabilidade do animal em ter produções semelhantes. Então, por exemplo, se a repetibilidade for alta, o que que isso significa? Significa dizer que o ambiente ele está sendo muito controlado e que o animal ele tem uma tendência de, no próximo ciclo produtivo, ele produzir de maneira semelhante ao ciclo produtivo passado. Bom, quando a repetibilidade for baixa, é necessário avaliar os animais por mais tempo, uma vez que eu não tenho certeza se aquele animal ele está produzindo por causa do ambiente ou por causa da genética. Para assim a gente consegue obter mais informações, né? Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, com animais
Vamos pegar bovinos. E eu vejo que eu tenho uma vaca que produz bastante leite. Só que um dia ela produz muito leite, no outro ela não produz tanto leite assim. Eu não tenho como ter certeza se essa vaca vai produzir leite, muito leite o resto da vida. Logo, eu não tenho como selecionar essa vaca tendo certeza. E aí o que é que eu faço? Eu aumento o número de observações, eu aumento a quantidade de tempo que eu estou analisando esse animal para ter uma maior certeza se o que eu estou vendo é produto da genética ou do ambiente cujo qual esse animal está submetido. Bom, eu vou citar a CPP, eu não sei se ela cobra em prova. Pessoal, ela disse que ia cobrar a CPP em prova ou não? Bom, é, então vocês precisam saber, tipo, a equação. Não é necessário, tipo assim, vocês saber. Ah, pessoal, é porque é o que eu vivo dizendo para vocês. Matemática até uma calculadora faz. Vocês precisam saber interpretar. Porque ela vai dar essa equação aqui, ó, na prova. Mas vocês precisam saber o que cada letra da CPP significa. Então, por exemplo, N é o número de avaliações, Rzinho, vai ser a repetibilidade, o Rzão, ele vai ser a média da característica na população e o A vai ser a média do animal, tá? Então, como é que vai ser as questões da professora Eulália? Ela vai dar, por exemplo, o valor da repetibilidade, sei lá, vamos dizer que a repetibilidade para o ciclo produtivo de uma coelha é igual a 0,5, vamos supor. E aí eu observei essa coelha parindo coelhinhos, tá? Láparos, a gente chama os filhotes de coelhos. E aí eu sei que na primeira vez a minha coelha teve 6 coelhos, na segunda vez ela teve 8, e na terceira vez ela teve 10, tá? Então perceba que a gente tem diferentes ciclos produtivos. Então, se eu analisei três ciclos produtivos, então o número de avaliações é 3, certo? Concordam comigo? Eu observei 3 partos dessa coelha, então o número de avaliações será 3. Rzinho é a repetibilidade, tá? Bom, agora a gente vai pegar a média dessa população de coelhos. A média da população de coelhas, então, uma coelha, em média, ela tem 7 filhos por parto. Então, vai ficar aqui 7, tá? Na frente. E o A? O A, ele vai ser equivalente à média da coelha que eu estou avaliando. Ora, a minha coelha, primeiro ela teve 6 filhos, depois, como eu falei para vocês, ela teve 8, depois ela teve 10. Então, 6 mais 8 mais 10 vai dar 24. 24 dividido por 3 dá 8. Ou seja, em média, a minha coelha ela possui 8 filhotes. A partir daqui, eu vou jogar na equação. E quando eu jogar nessa equação, eu vou achar o valor do CPP. E o que é o CPP? É a capacidade provável de produção. Que eu vou dizer o seguinte: a capacidade provável de produção para a probabilidade da próxima gestação é de, sei lá, 8 coelhos. Eu vou dizer isso, tá? A capacidade provável de produção. Você tem que falar isso lá na questão. Quando você for interpretar a CPP, você vai dizer o seguinte: a capacidade provável de produção é igual a. Mas aí, quando você for responder a questão, você vai fazer o seguinte: espera-se que a coelha selecionada produza 8 coelhos em média, tá? E a mesma coisa pode ser vaca. E assim, pessoal, falando em CPP, eu vou pedir a vocês para que vocês tenham um pouquinho de atenção, porque já aconteceu, por exemplo, de uma pessoa estar treinando CPP, tá? Isso foi quando eu paguei a disciplina, que eu ajudava um pessoal da minha turma.
Tudo bem, a gente foi calcular o valor do CPP, era o CPP de uma leitoa. Aí, vocês sabem que leitão normalmente tem muitos filhos, né? Então eu tenho leitão que tem 6, 8 letegadas. E aí o que que acontece? A menina fez o cálculo e ela achou que a leitoa teria 33 filhos. A capacidade provável de produção espera-se que a leitoa selecionada tenha 33 leitões. Vejam se os números que vocês têm faz sentido para os animais que vocês estão trabalhando, tá, pessoal? Porque, tá entendendo? Não faz sentido. Tá? Então, por exemplo, eu não vou pegar, por exemplo, uma coelha e vou achar o CPP. Espera-se que a próxima gestação seja, em média, 16 filhotes. Isso não é possível, tá? Uma coelha não tem como ter 16 filhotes. Vocês têm que prestar atenção. Dúvidas, meninos? Bom, então, algumas considerações que eu tenho ainda sobre a repetibilidade é que a repetibilidade ela vai ser definido por livro, tá? Eu vou fazer vocês prestarem atenção nisso aqui, porque às vezes a professora Eulália ela bota, tipo assim, naquelas questões de somatório, vocês vão ter que vão procurar uma questão que esteja dizendo assim: a repetibilidade é a fração da variação total da característica que é devido a o genótipo e a o ambiente permanente. Então, naquelas questões de somatório, vocês vão procurar essa frase aqui. E Samuel, e na herdabilidade? Na herdabilidade, vocês vão procurar o seguinte: a herdabilidade é a porção do fenótipo que é atribuível aos efeitos dos genes aditivos. Vocês vão procurar isso lá naquelas questões de somatório. Normalmente ela sempre repete isso, tá? Então, se eu sei que eu falo muita informação, vocês já devem estar cansados aí. Vocês acham que vocês aguentam mais um pouquinho? Querem terminar por hoje? Que a gente também tem coisa para um cacete. Pessoal, mas ó, é o que eu sempre digo para vocês. Vocês têm que me procurar, porque, tipo assim, o ideal para cada prova são 3 monitorias. É muito assunto, é muita coisa que eu tenho que falar. Então, são vocês que têm que ir até mim, entendeu? Vocês têm acesso às coisas? Têm. Mas vocês têm a apostila, vocês têm os slides que eu disponibilizo, que dá para aprender as coisas, que dá para colocar do jeito que a professora gosta na prova. Mas vocês têm que ficar mais espertos em relação a isso.